Ser coveiro nunca foi um trabalho que eu sonhei em ter, mas a vida tem seus caminhos estranhos. Acabei me acostumando com a rotina do cemitério. Por mais sombrio que pareça, é um lugar tranquilo. O silêncio ali é quase confortável, como se as histórias de quem está enterrado descansassem em paz, deixando o mundo seguir sem interrupções. Trabalho no turno da noite há alguns anos e, honestamente, prefiro assim. Não há visitantes para lidar, só eu, as lápides e a luz pálida da lua. Minha tarefa é simples: verificar se tudo está em ordem, fechar o portão antes da meia-noite e preencher o registro no pequeno escritório que fica na entrada. Naquela noite, tudo parecia normal, exceto pela névoa que tinha descido no cemitério. Não era incomum no outono, mas aquela era diferente. Ela era densa, quase sólida, como se cada passo meu fosse atravessar um véu de algodão. Mesmo assim, continuei minha ronda, caminhando entre as fileiras de lápides. O relógio já passava das 11 quando terminei minha última verificação. Fui em direção ao portão principal, pronto para trancá-lo e encerrar o dia. Mas então vi algo que me fez parar. Lá, a poucos metros de uma das lápides mais antigas do cemitério, havia um homem parado. Ele estava imóvel, de terno preto e chapéu, com a cabeça levemente inclinada para baixo, encarando a lápide como se estivesse perdido em pensamentos. Parei por um instante, confuso. Não era comum ver visitantes àquela hora. Quem viria a um cemitério à beira da meia-noite? Eu precisava garantir que ele saísse antes de trancar tudo, então me aproximei. Boa noite? Posso ajudar? Perguntei, tentando soar educado, apesar da estranheza da situação. Ele não respondeu, nem se mexeu. Apenas ficou ali, olhando para a lápide. Aquela foi a primeira vez, naquela noite, que senti um frio estranho correr pela espinha. Quando me aproximei mais, senti o ar mudar. Não era só o frio típico da noite, mas algo mais profundo, como se a própria névoa estivesse impregnada de um peso invisível. O homem continuava parado, imóvel. Seu terno parecia bem cuidado, mas antigo, como se tivesse saído de uma fotografia velha. A maneira como ele segurava o chapéu nas mãos, contra o peito, me dava a impressão de que estava em algum tipo de luto silencioso. Tentei novamente. Senhor, o cemitério está fechando. Preciso que o senhor saia. Está tudo bem? Dessa vez, ele moveu a cabeça lentamente, como se tivesse ouvido minha voz, mas ainda não me olhou. Em vez disso, ele apontou com a mão trêmula para a lápide à sua frente. Está aqui, disse ele, com uma voz baixa, quase um sussurro. Franzi o senho, confuso. O que está aqui, senhor? Alguém que você conhecia? Ele finalmente virou a cabeça em minha direção. Quando nossos olhares se encontraram, senti um arrepio gelado que parecia atravessar meus ossos. Seus olhos tinham algo estranho, uma profundidade que não era natural, como se ele estivesse vendo algo além de mim. Não vim me despedir, ele disse, com uma voz carregada de tristeza. Vim buscar o que deixei. Minha boca ficou seca, e antes que eu pudesse responder, ele apontou novamente para a lápide. Por um momento, pensei em perguntar mais alguma coisa, mas a névoa pareceu ficar mais espessa ao nosso redor. E quando desviei o olhar por um segundo, o homem simplesmente desapareceu. Não houve passos, nem som de movimento. Ele simplesmente não estava mais lá. Meu coração disparou. Corri até o lugar onde ele estava, esperando encontrá-lo escondido entre as lápides, mas não havia sinal de ninguém. Apenas a lápide solitária e antiga permanecia ali, com musgo cobrindo as letras gravadas nela. Passei a lanterna pela inscrição, tentando decifrar o nome. A data indicava que era de alguém enterrado há mais de 80 anos, mas o nome estava parcialmente apagado pelo tempo. Apenas um sobrenome estava claro: Almeida. Olhei ao redor, tentando entender o que tinha acabado de acontecer.
O silêncio era tão profundo que me fez sentir pequeno, como se o cemitério inteiro estivesse me observando. Algo naquela lápide parecia exigir atenção, como se as palavras do homem ainda ecoassem ao meu redor. Está aqui. Aquele silêncio opressor continuava, e eu não conseguia tirar os olhos da lápide. Algo dentro de mim dizia que eu precisava entender o que estava acontecendo, mesmo que parte de mim quisesse apenas sair correndo e deixar aquilo para trás. Respirei fundo, tentando acalmar o coração que batia como um tambor. Apontei a lanterna para o chão ao redor da lápide. Foi então que notei algo estranho. A terra parecia levemente remexida. Não era um túmulo recente, mas o solo ali estava diferente, como se alguém tivesse cavado e depois coberto de novo, sem se preocupar em nivelar perfeitamente. Que diabos! Murmurei, passando a mão pela nuca, tentando encontrar alguma explicação lógica. A ideia de cavar ali me parecia insana, mas a curiosidade e aquela sensação de que algo estava me chamando foram mais fortes. Peguei a pá que sempre carregava comigo para emergências e comecei a cavar lentamente, retirando a terra com cuidado. A cada movimento, sentia o ar ao meu redor ficar mais pesado, como se o próprio cemitério estivesse prendendo a respiração. Depois de alguns minutos, minha pá bateu em algo sólido. Me ajoelhei e, com as mãos, limpei o que parecia ser uma pequena caixa de madeira. Era velha, com marcas de tempo e um fecho metálico enferrujado. Algo naquela caixa parecia estranho, quase familiar, como se eu já soubesse que a encontraria ali. Ergui a caixa, limpando o excesso de terra, e a coloquei sobre a lápide. Aproximei a lanterna para examiná-la melhor. No topo da tampa havia um símbolo gravado à mão. Parecia uma mistura de cruz e círculo, algo que eu nunca tinha visto antes. O que será que você deixou aqui, amigo? Falei em voz alta, embora soubesse que não haveria resposta. Com as mãos trêmulas, forcei o fecho enferrujado até que ele finalmente cedeu. Quando abri a caixa, senti o sangue gelar. Dentro, havia um objeto enrolado em um tecido velho e amarelado. Desenrolei cuidadosamente, revelando um medalhão. Era uma peça robusta, feita de metal escuro, com o mesmo símbolo que estava gravado na tampa da caixa. Mas não era só isso. A parte de trás do medalhão tinha algo gravado. Perdoe-me. Engoli em seco. Minha mente estava a mil, tentando conectar as peças. Quem era esse homem? O que ele tinha deixado ali e por que estava voltando agora? Segurei o medalhão nas mãos e foi então que tudo mudou. A temperatura despencou de repente e a névoa ao meu redor pareceu ganhar vida. Não era apenas uma ilusão. Ela se movia, girando ao meu redor como se eu estivesse no olho de uma tempestade silenciosa. Foi nesse momento que ouvi novamente a voz do homem, mas dessa vez não estava vindo de fora. Era como se ela estivesse dentro da minha cabeça. Agora você sabe. Meu corpo congelou. Não consegui me mexer nem por um segundo. A lanterna tremulava na minha mão e a sensação de ser observado voltou com força total. Eu precisava sair dali. Por um momento, tudo ficou imóvel. O silêncio do cemitério, que antes era quase reconfortante, agora parecia vivo, pulsando ao meu redor como uma presença invisível. Eu podia ouvir minha própria respiração ofegante e o som do sangue latejando nos ouvidos, mas algo mais também estava ali. Passos. Sim, passos lentos e pesados, vindos de algum lugar atrás de mim. Girei a cabeça rapidamente, apontando a lanterna. Mas tudo o que vi foi a névoa espessa, dançando entre as lápides. Quem está aí? Minha voz saiu firme, mas o medo começava a tomar conta. Os passos continuaram, cada vez mais próximos, embora eu não conseguisse ver nada. Segurei o medalhão com força, como se fosse um amuleto capaz de me proteger. Então, do meio da névoa, a figura do homem de terno surgiu novamente. Dessa vez, ele estava diferente. Sua postura era rígida, o olhar fixo em mim.
e algo em sua presença parecia ainda mais inquietante. Não era só tristeza. Havia algo sombrio, um peso que parecia esmagar o ar ao meu redor. Ele ergueu a mão lentamente, apontando para o medalhão que eu segurava. "Você não deveria ter tocado nisso", disse ele, com uma voz que parecia ecoar, como se viesse de dentro das próprias lápides. Eu só queria entender. O que isso significa? Quem é você?" Perguntei, minha voz quase falhando. Ele inclinou a cabeça, como se estivesse ponderando minha pergunta, antes de responder. Algo que deveria ter ficado enterrado, junto comigo. Meu coração gelou. As palavras dele ecoaram na minha mente enquanto a névoa ao nosso redor começava a girar, formando um vórtice que parecia me puxar para dentro. As lápides ao redor tremulavam na luz fraca da lanterna, e eu senti o chão sob meus pés parecer mais frágil, como se estivesse prestes a ceder. "Coloque-o de volta", disse ele, sua voz agora carregada de autoridade. "Deixe onde pertence." Eu queria obedecer. Queria simplesmente colocar o medalhão de volta na caixa e enterrá-lo novamente. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro de mim resistia, como se uma parte da minha curiosidade se recusasse a largar aquilo. "O que você deixou aqui? Por quê?" Insisti, tentando manter o controle. Ele deu um passo à frente, e agora eu podia ver claramente que ele não era completamente humano. Seu rosto, embora ainda com traços reconhecíveis, parecia se desfazer nas bordas, como uma pintura que está sendo borrada. Ele parecia parte da névoa, e ainda assim estava ali, sólido, imponente. Arrependimentos, promessas quebradas, pecados que nunca foram confessados, respondeu ele com um tom amargo. Eu vim buscar o que nunca deveria ter deixado. Antes que eu pudesse perguntar mais alguma coisa, ele se aproximou ainda mais, e o medalhão em minha mão começou a queimar. Não era uma dor física, mas uma sensação estranha, como se o peso de suas palavras estivesse sendo transferido para mim. "Enterre isso. Agora. Ou será você quem ficará preso aqui." Sem hesitar mais, me ajoelhei apressadamente e coloquei o medalhão de volta na caixa. Tampei-a com força e comecei a empurrar a terra de volta com as mãos, sem sequer pensar em usar a pá. Cada punhado de terra parecia aliviar a pressão no ar, como se eu estivesse desfazendo algo terrível. Quando terminei, a névoa começou a recuar, lentamente, e o homem de terno olhou para mim uma última vez. Dessa vez, seu olhar parecia menos severo, quase grato. Ele se virou e começou a caminhar para longe, desaparecendo na escuridão como se nunca tivesse estado ali. Fiquei ali, ajoelhado, por vários minutos, tentando recuperar o fôlego e entender o que havia acabado de acontecer. Depois que tudo terminou, fiquei ali por um tempo, ajoelhado, com as mãos ainda sujas de terra e o coração disparado. O ar finalmente estava mais leve, e a névoa que antes parecia sufocar tudo ao redor, agora desaparecia aos poucos, devolvendo ao cemitério sua quietude usual. Levantei-me, tremendo. Peguei a pá caída ao meu lado e caminhei lentamente de volta ao pequeno escritório na entrada do cemitério. Cada passo parecia mais pesado do que o anterior, como se o peso daquela noite estivesse grudado em mim. Quando entrei, fechei a porta e me joguei na cadeira de madeira velha. O silêncio do lugar, que antes era quase acolhedor, agora me incomodava de um jeito que eu não conseguia explicar. Peguei o registro que sempre preencho no final do turno, mas a caneta tremia na minha mão. Escrevi as palavras de sempre. Nenhuma ocorrência. Portões fechados às 0 horas. Mas era mentira, e eu sabia disso. Passei os dedos pelo cabelo, tentando organizar os pensamentos. Quem era aquele homem? O que havia no medalhão? E por que eu sentia que, de alguma forma, aquilo não tinha terminado? Olhei para o relógio na parede. Já passava da meia-noite,
Mas o tempo parecia ter parado enquanto tudo aquilo acontecia. Lá fora, a lua estava mais alta, iluminando o cemitério com sua luz pálida. Olhando pela janela, vi o lugar onde eu havia enterrado o medalhão novamente. Nada parecia fora do comum, mas eu sabia que nunca conseguiria olhar para aquela parte do cemitério da mesma forma. Por um instante, pensei em abandonar o trabalho, largar tudo e nunca mais voltar. Mas, ao mesmo tempo, algo me segurava. O cemitério, com todos os seus mistérios e segredos, fazia parte de mim agora. Não era apenas um lugar onde eu trabalhava. Era um lugar onde histórias se entrelaçavam, onde os vivos e os mortos pareciam compartilhar algo além do que podemos entender. Naquela noite, ao trancar o portão e apagar as luzes do escritório, fiz uma promessa silenciosa. Nunca mais abriria um túmulo, nem tocaria no que estava enterrado ali. Não importava o motivo. Algumas coisas precisam ficar onde estão, longe de curiosidades humanas. Enquanto caminhava para casa, o som dos meus passos ecoava pela rua vazia, e a sensação de estar sendo observado não me deixava. Mas, quando olhei por cima do ombro, tudo o que vi foi o cemitério, tranquilo e iluminado pela lua. A única coisa que me lembrei antes de dormir foi a frase gravada no medalhão: "Perdoe-me". Ainda hoje, não sei se aquele homem encontrou o que procurava, mas algo me diz que ele conseguiu descansar, mesmo que por uma noite. Quanto a mim, aprendi que trabalhar em um cemitério não é só cuidar dos mortos. É carregar suas histórias, suas culpas e, às vezes, seus fantasmas. E cada vez que caminho entre as lápides, sei que há coisas que jamais compreenderei. E talvez seja melhor assim.